O Flamengo chega ao último dia da janela de transferências sem conseguir concretizar o acerto de 3 jogadores alvos. Nicolas Dela Cruz, Claudinho e Wendel até tinham o desejo de vestir o manto rubro-negro, mas os seus clubes travaram as negociações, o que impediu a chegada desses jogadores. Pode-se dizer que foi um erro da direção? Eu acho que não, é muito pelo contrário. O Flamengo manteve o chamado gelo no sangue durante todo o período de transferências, fazendo propostas que julgavam ser necessárias. Por mais que as críticas à atual gestão são válidas, nesse caso, o Flamengo fez o certo em não aceitar as pedidas altíssimas pelos 3 jogadores em questão. O primeiro não ouvido pelo Flamengo foi do River Plate. Após conquistar a classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores, o time argentino voltou atrás na negociação por Dela Cruz. Não quis liberar o jogador para um rival direto na busca pelo título sul-americano. E por mais que o Flamengo quisesse pagar o valor pedido pelo River Plate inicialmente, o River não quis liberá-lo. Não há o que fazer. Em meio a tudo isso, o jogador uruguaio deve acertar a sua ida para o futebol árabe, por uma proposta parecida apresentada pelo Flamengo. Dela Cruz esteve presente em campo na vitória sobre o Internacional ontem pelas oitavas de final da Libertadores, tendo sido um dos melhores jogadores da partida. Segundo dados do SofaScore, ele deu 4 chutes a gol, além de ter tido um aproveitamento de 81% nos passes tentados. Esse pode ter sido seu último jogo com a camisa do River Plate, que conquistou recentemente o título do campeonato argentino. O Flamengo também ouviu não nas propostas apresentadas a Claudinho e o Wendel. O rubro-negro ofereceu 15 milhões de euros ao Zenit, pelo ex-jogador do Bragantino, mas o time russo não quis liberá-lo. Aumentou a pedida para 25 milhões de euros, fazendo com que o Flamengo desistisse das negociações. Quanto ao Wendel, o Flamengo fez diversas propostas, mas os russos são irredutíveis. Querem 18 milhões de euros por 90% dos direitos do jogador. E está claro que a ideia do Flamengo é manter o teto de gastos previstos para transferências sem fazer loucuras. Hoje o elenco do Flamengo é um dos melhores da América do Sul. Se fosse anos atrás, ou diretorias anteriores, se aparecessem propostas realistas aos jogadores atuais do elenco, como a Arrascaeta e o Gabi, por exemplo, o Flamengo talvez poderia aceitar essas pedidas dos clubes europeus e do River Plate. Mas na atual conjuntura não é necessário, ainda que exista a possibilidade de perder esses 2 jogadores, por exemplo, que eu citei, ao longo do mês, uma vez que a janela de transferências para o mundo árabe e para a Europa seguem aberta. Ou seja, falar que o Flamengo fracassou na janela de transferências é algo irrealista. Alguns podem até dizer que o rubro-negro perdeu a oportunidade de contratar James Rodrigues e Lucas Moura, por exemplo, ambos apresentados nessa semana ao São Paulo. Mas não é bem assim. James já não apresenta um bom futebol há anos, chegando a ser reserva do Olympiacos da Grécia. O Lucas Moura chegou a ser cedido para o Sub-21 do Tottenham, onde lá existe a possibilidade de alguns jogadores acima da idade de 21 anos possam jogar os campeonatos da categoria, assim como acontece nos Jogos Olímpicos, né? Seriam contratações só por nomes e não pela qualidade técnica recente desses jogadores. Eles podem dar certo no futebol brasileiro? Com certeza. Mas seria um risco que o Flamengo não quis cometer. Em meio à janela de transferências fechadas nesta quarta-feira, o Flamengo segue mapeando jogadores que estão sem contratos. É bom ressaltar isso. Neste caso, não existe impedimento para que o clube contrate jogadores estrangeiros. Os nomes mais especulados de momento são do argentino Manuel Lanzini, ex-Fluminense, e que estava no West Ham da Inglaterra, e de Yerry Mina, ex-Palmeiras, que teve seu contrato encerrado com o Everton, também da Inglaterra. Já o atacante Alex Sanches se ofereceu ao Flamengo, mas o Flamengo não quer contratar o jogador em função da sua idade de 34 anos. Ou seja, o Flamengo segue firme mapeando jogadores sem contratos. As notícias referentes aos novos reforços não devem encerrar hoje, até porque as inscrições para a Copa do Brasil terminam só no dia 8 de agosto e para o Campeonato Brasileiro o limite para a inscrição se encerra no dia 25 deste mês. Ainda há muito a ser feito pelo Flamengo, ainda ouviremos bastante coisa sobre contratações. E em meio a tudo isso que acontece, né, no Flamengo, vai ter um jogo aí, né? Quinta-feira tem Flamengo e Olímpia pelas oitavas de final da Libertadores. O lado bom para o rubro-negro é que o time paraguaio também não vive um bom momento, principalmente dentro de campo. Desde a vitória sobre o Melgar na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o time paraguaio ainda não venceu. Foram 5 partidas com 3 derrotas e 2 empates. Um desses desempates foi no jogo contra o São Lourenço do Paraguai, time da segunda divisão
pela Copa do Paraguai. O Olímpia acabou sendo eliminado nos pênaltis. Após 4 partidas no Campeonato Paraguaio, o Olímpia está apenas na penúltima colocação, em 11º lugar, à frente apenas do Sportivo Luquenho, com 1 ponto conquistado, este no empate com o Trinindense no último sábado. No Campeonato Clausura, encerrado em julho, o Olímpia terminou a competição em 6º lugar, 20 pontos atrás do Libertad, o campeão, e 10 atrás do Cerro Porteño, que ficou na 2ª colocação. Ainda que sem Pedro, punido pela diretoria, o Flamengo é favorito para esse confronto diante dos paraguaios. O momento das 4 linhas é bom para o rubro-negro, que vem de uma série de 10 jogos sem perder. Para este confronto, a principal dúvida é quanto à presença de Ayrton Lucas. O jogador segue em fase de transição e ainda não se sabe se estará apto para a partida de quinta-feira. Por outro lado, Davi Luiz voltou a treinar e deve ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli. No meio-campo, a dúvida é se Alan continuará como titular, mesmo após a partida ruim diante do Atlético Mineiro, ou se o treinador argentino voltará a colocar a dupla Vitor Hugo e Thiago Maia, já que Eric Pulgar também está fora da partida, não tendo se recuperado a tempo da lesão. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e assista esse vídeo aqui que eu fiz agora há pouco também, sobre o Pedro, que está fora da partida contra o Olímpia pela Libertadores da América. Notícia importantíssima de última hora que trazemos aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.